Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black, trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos ao vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com seus amigos e também em suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal tocando o sininho das notificações, na opção todas. E aí você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. Agora, sem mais delongas, vamos pro primeiro de hoje, que é Lobisomem ou Anjo da Guarda. Mais uma releitura aqui dos relatos do canal. Olá! Meu nome é Angélica. Recebi esse nome por causa da minha mãe, pois ela me disse que me deu esse nome para homenagear alguém que um dia fez ela acreditar em anjos. No ano de 1955, meus avós estavam radiantes, pois após um ano de casados, minha avó e o meu avô estavam radiantes, pois após um ano de casados, encontraram-se com o milagre da vida. Ou seja, minha avó e meu avô já realizavam o sonho de serem pais. Minha mãe acabava de nascer e agora vou relatar os fatos do mesmo modo que minha mãe me relatou e eu nunca me esqueci e tenho certeza que vocês também não esquecerão. Bem, agora é a minha mãe relatando. Sou Alice. Nasci em janeiro do ano de 1955, motivo da grande alegria de meus pais, Angelina e Jorge, que estavam começando a vida em um pequeno sítio que meu avô tinha deixado para minha avó Angélica. Já tinha deixado tudo bem escriturado, ou seja, com os documentos certinho antes de morrer. Bem, o sítio não era grande, ao contrário disso, mas era cobiçado por grande parte dos fazendeiros da região, pois bem no centro do mesmo havia uma nascente de águas cristalinas e pura, e um belo açude, que era alimentado por essa nascente. E as terras com nascentes, ainda mais com águas tão puras, eram muito valorizados na época. Bem, acho que até os dias de hoje. Como eu disse, eram muito valorizados na época e naquela região. No sítio também tinha um pequeno cafezal com uns 500 pés de café, que ficava bem próximo à divisa com a fazenda cafeeira do seu Lico, um dos homens mais ricos, poderosos e também mais cruéis daquela região. Isso se não fosse o pior, o maior e o mais ricos de todos. E quando digo o pior, digo o mais sanguinário.
ruim mesmo, pior até que o capiroto. E esse mesmo vivia querendo comprar o sítio da minha avó. Já havia se passado 3 meses do meu nascimento e minha mãe resolveu que já era hora de voltar a ajudar meu pai nas lavouras de café, pelo menos na parte da manhã, pois estava muito pesado só para o meu pai e minha avó, pois mesmo o nosso cafezal sendo pequeno, os pés de café estavam muito carregados mesmo aquele ano. Eram umas 5:30 da manhã, minha mãe me agasalhou muito bem e levou algumas cobertas para fazer uma caminha para mim. E seguiram para o cafezal. Chegando lá, a minha mãe olhou bem debaixo de um pé de café, limpou bem, bateu as folhas, olhou o tronco, para se certificar que não tinha cobras, aranhas e etc. E ali ela improvisou uma caminha com as cobertas que tinha levado. Uma caminha para mim. E enquanto o papai e a vovó estavam na lida, ela me amamentou. E assim que eu adormeci, ela foi ajudá-los na lida, mas sempre de olho em mim. Foi assim durante uns 2 ou 3 dias, até que um dia, assim que chegaram no cafezal e estavam se preparando para começar a trabalhar, encontraram um homem negro, morto covardemente a tiros nas costas. Ele estava no meio do cafezal. Meu pai pediu para minha mãe e a minha avó voltarem rápido para casa, pois ele iria procurar a polícia e avisar o que eles tinham encontrado. Enquanto o papai seguiu para a cidade, mamãe, a vovó e eu, né? É claro. Eu era um bebezinho, mas também estava lá. Então estávamos indo para casa, quando mamãe ouviu um barulho perto de uma bananeira que ficava a uns 100 metros de nossa casa. Quando foram ver, era uma jovem mulher, loira de olhos azuis, linda mesmo, baleada também. Ela estava toda ensanguentada, tinha levado 2 tiros nas costas também e gemia muito. Minha avó, Angélica, percebeu que ela estava dando à luz a um bebê ali. Minha mãe correu para dentro e me colocou em meu bercinho. Pegou tesoura, água e alguns lenços e correu para ajudar aquela jovem mulher a ter o seu filho e tentar salvar-lhe a vida. A mulher deu à luz a 2 lindos meninos, mas um deles nasceu morto, pois um dos tiros que ela levou acertou um daqueles bebês. Minha mãe e minha avó até tentaram estancar o sangue, mas foi em vão. Pouco antes de morrer, ela apenas pedia, aliás, ela não pedia, ela implorava para que a minha mãe e a minha avó escondessem o bebê vivo, senão o monstro do pai dela mataria ele também. Minha mãe, no início, ficou com medo de mentir para o seu Lico e também
para as autoridades, mas a minha avó Angélica disse que não poderia abandonar um anjo, pois o destino daquele bebê não seria diferente do destino do irmão se entregássemos ele. Bem, logo a polícia chegou e levaram o corpo da moça e do bebê morto. E o seu Lico chorava a morte da filha, falso demais. Mas o poder e o dinheiro que ele tinha comprava tudo e a todos. Bem, todos menos meus pais e a esposa dele, a dona Gertrudes, que sofria que nem uma condenada nas mãos daquele monstro. Depois que todos se foram, mamãe e vovó chamaram o meu pai para dentro de casa e lhes mostraram um pequeno pacotinho que tinha lá dentro. O bebê, aquele pequenino bebê. E contaram a ele que a filha do seu Lico teve 2, não um bebê como elas tinham falado, e que a moça tinha pedido para não deixarem que o pai dela soubesse do outro bebê, senão o destino dele seria o mesmo dela. Então, como eu tinha nascido em casa e ainda não tinha sido registrada, papai foi para a cidade fazer os nossos certidões de nascimento e nos registrou como se fôssemos gêmeos, mesmo eu sendo 3 meses mais velha que ele. Naquele ano, a mamãe não pôde mais ajudar o meu pai e a vovó nas lavouras, pois agora eram 2 bebês para cuidar e amamentar. Deram o nome de Ezequiel para o bebê. Conforme os anos foram se passando, eu e Ezequiel crescíamos. Éramos muito apegados, muito mais de que qualquer outros irmãos. Éramos amigos inseparáveis. O seu Lico sempre aparecia lá no sítio, querendo comprar o sítio da vovó, mas ela era irredutível. O sítio era a vida dela. Quando nós 2 fizemos 7 anos de idade, Ezequiel me disse que uma linda moça de cabelos amarelos e olhos azuis e um menino moreno cor de canela de olhos azuis igualzinho a ele, disseram a ele que a vovó logo iria embora com eles, mas não era para gente ficar triste, pois como eles, ela sempre estaria com a gente. Falei para ele parar de besteira, pois aquilo era imaginação dele. Ele disse que não era não, e ficou muito irritado comigo e saiu andando. Pouco mais de 1 mês se passou e a vovó pegou uma pneumonia e não demorou muito. Ela nos chamou, toda a família mesmo, todos nós, e se despediu de todos. Disse que o vovô e mais 2 pessoas já estavam esperando por ela para irem embora. Ezequiel perguntou a ela se as outras 2 pessoas eram uma moça bonita de cabelos amarelos e olhos azuis iguais ao dele e um menininho também igualzinho a ele. Minha avó assentiu com a cabeça,
sorriu e de repente seus olhos encheram-se de lágrimas, lágrimas que caíam sem parar. Minha mãe arregalou os olhos e nos tirou do quarto. E naquela mesma noite minha avó, Angélica, faleceu. Foram dias de muita tristeza, mas com o tempo a dor foi amenizando. Dizem que o tempo cura tudo, né? E assim as coisas foram voltando ao normal. 8 anos se passaram e eu e Ezequiel estávamos com 15 anos e Ezequiel começou a me falar que sempre via a nossa avó, a moça bonita e o menino igual a ele. E mais que o menino tinha vez que virava um lindo lobo negro de olhos azuis. Eu sorria e dizia que ele era maluquinho demais. Mas a mamãe e o papai ficavam bravos com ele, pois tinham muito medo desse tipo de visagem, dessas coisas. Essas coisas não eram normais, repetiam eles, sempre que Ezequiel começava com essa história. Um dia, eu e meu irmão saímos para pescar no açude e Ezequiel disse que ia entrar no brejo para pegar maracujá doce para gente e algumas minhocas para isca, pois a nossa estava acabando. E eu fiquei pescando. Ali era seguro. Nós íamos lá desde bem pequenos, mas aquele dia não estava seguro. Assim que meu irmão Ezequiel entrou no brejo, chegou no açude um rapaz bem mais velho que a gente. Um rapaz já de uns 25, 26 anos. E nós o conhecíamos muito bem. Era o Rui, filho do seu Lico, tão cruel, perverso e arrogante quanto o pai dele. O infeliz achou que eu estava sozinha, desceu do cavalo e veio com gracinha para o meu lado, querendo que eu o beijasse. Eu recusei e ele me perguntou quem eu pensava que eu era para rejeitá-lo. Furioso, ele me jogou no chão e veio para cima de mim. Mas antes que ele conseguisse alguma coisa, Ezequiel apareceu e juntou ele pelo colarinho e deu tantos socos e chutes nele que o deixou todo arrebentado. O maldito montou em seu cavalo e saiu, jurando vingança. Meu irmão me abraçou, pois eu não conseguia parar de chorar. Quando me acalmei, ele me levou para casa. Aquele maldito, apesar de ser bem mais velho, não conseguiu dar nem um soco sequer no meu irmão. Assim que chegamos em casa, contamos tudo para os nossos pais. Meu pai disse que estava muito orgulhoso de Ezequiel, pois ele tinha defendido a minha honra. Não demorou muito, o seu Lico apareceu lá em casa, exigindo que meu pai lhe vendesse o sítio, pois o que tinha acontecido ali era a gota d'água, pois ele não queria ter como vizinho gente como nós. E se não fôssemos embora, íamos se arrepender. Ou seja, ou vendíamos o sítio e íamos embora com dinheiro, ou... Papai até pensou em aceitar para evitar confusão,
Mas Ezequiel empinou o peito e disse: os incomodados que se mudem. Então seu Lico e o filho maldito dele saíram e agora eram os dois jurando vingança. Papai ficou muito preocupado, mas Ezequiel o abraçou e começou a beijá-lo. Papai logo se acalmou e começou a implicar com o grude exagerado dele. E entramos para dentro. Deixe-me explicar. Ezequiel era grudento demais. Quando pegava para abraçar e beijar, as pessoas até se irritavam. E papai fingia não gostar, mas garanto que era mais apegado com o Ezequiel, chamava ele de Zique, do que comigo. Bom, vamos voltar ao relato aqui agora. Naquela noite, papai achou melhor trancarmos bem as portas e janelas, pois aquele seu Lico era mesmo muito perigoso. Estávamos jantando, era umas 7 horas da noite, quando ouvimos barulhos de cavalos se aproximando. Olhamos pelas frestas assim da madeira, e era o seu Lico, o filho e alguns capangas chegaram lá gritando, fazendo um escarcéu mesmo, um barulhão, que aquela noite eles teriam o sítio do meu pai de graça e ainda se vingariam do meu irmão, do Ezequiel e de mim. Meu pai não queria abrir a porta, mas os malditos jogaram gasolina na casa e ameaçaram nos queimar vivos lá dentro. Assim que papai abriu a porta, tomou um tiro em cheio no peito e caiu para trás. Eu e mamãe começamos a chorar. Uma mistura de dor, medo, desespero tomou conta de nós e os malditos só riam lá fora. Ezequiel começou a gritar, a chorar, como eu disse. Ele era muito amoroso demais, e um grude com o papai. Ele começou a rasgar suas roupas e a grunhir como um bicho, como um animal. Ali não estava mais o meu irmão. Tomado de fúria, ele saiu correndo e saltou do chão em cima do cavalo que estava o atirador que acertou o papai e arrancou a cabeça do homem com as próprias mãos. Quando olhei pelas frestas, vi meu irmão correndo, só que de 4 patas, urrando como um bicho, e o seu corpo se modificando enquanto ele, tomado por uma fúria inexplicável, uma agilidade sobre-humana, um ódio, como pode um olhar tão sereno como o do Zique se tornar aquele olhar de demônio? Mesmo tomando vários tiros, Zique continuava a matança. Ele matou esquartejando com as garras e dentes afiados do ser humanoide que se tornou, mudando de forma. 4 capangas e o Rui, o maldito filho do Lico. Quando ele saltou para cima do seu Lico,
ele já era um enorme lobo negro, umas duas vezes e meia maior que um lobo comum. Aquele lobo negro de pelos brilhantes e olhos azuis despedaçou aquele homem com muita facilidade, mas tomou muitos tiros também. Eu, quando vi aquele enorme lobo chorando, choramingando, cambaleando e quase caindo no chão, se esvaindo em sangue, saí correndo da casa. Eu queria ajudar o meu irmão, mas vi que o Rui ainda estava vivo e mirando a sua arma para mim. Quando ele atirou, só vi uma mancha negra na minha frente, levando o tiro que era para mim. Quando olhei para o chão, vi meu irmão morrendo ainda como um lobo. Juro, vi lágrimas escorrendo em seus lindos olhos azuis enquanto ele morria. Ergui a cabeça e vi Dona Gertrudes tampando a boca e o nariz de Rui para que ele acabasse de morrer ali. E eu e a mamãe ficamos abismadas vendo ela acabar de matar o próprio filho. Assim que Rui morreu, aquela senhora correu ao lado do meu irmão, que já estava na forma humana, e chorou junto com a mamãe e comigo a morte de Ezequiel, a morte de Zique, meu irmão. Depois ouvimos o barulho do papai. Ele estava vivo, não sabíamos como. Quando as autoridades chegaram, mamãe e Dona Gertrudes disseram que ali houve um ataque de um animal selvagem, que uma onça tinha atacado a casa, o marido, o filho dela. Eles também tinham morrido, assim que, enquanto tentavam acertar o bicho, acertaram o papai e o Ezequiel no meio da confusão. Eu queria falar a verdade, mas a mamãe não deixou eu falar. Aí ela me explicou calmamente o porquê. Dona Gertrudes veio tentar impedir uma tragédia, mas quando estava chegando ouviu o tiroteio e viu que era tarde demais. Mas quando, escondida no meio do mato, viu Ezequiel virar bicho, logo deduziu que ele era seu neto, pois dias antes de morrer, sua filha lhe contou que estava grávida de um peão negro que trabalhava na fazenda, e Lico ouviu a história. Então ele atirou contra a filha, pois não queria ter netos negros. E quando o namorado soube, num momento de dor e desespero, virou um enorme lobo negro e matou vários peões da fazenda. Mas os peões eram muitos e estavam armados e acabaram crivando o corpo dele de balas. Bem, é o que eles achavam, pois quando ele foi encontrado, só tinha 2 balas em suas costas. Mas, como disse, né, a avó do meu irmão,
Mataram ele e jogaram o corpo dele no cafezal dos meus pais. E aí, a minha filha, a mulher dizendo agora, mesmo baleada, conseguiu fugir. E o resto da história vocês já sabem. Ela contou exatamente como está no relato. Naquele dia, descobri que Ezequiel não era meu irmão de sangue. Um pedaço de mim morreu com ele naquele dia. Meu pai milagrosamente conseguiu se salvar, mas nunca mais foi o mesmo. Ficou com várias sequelas, mas a pior delas foi perder o filho que ele tanto amava. Sempre víamos ele chorando pelos cantos da casa e bebendo muito. Depois que Dona Gertrudes morreu, ela me deixou a fazenda de herança, pois ela não tinha herdeiros. Eu me casei e vim morar na cidade. Não consegui viver lá, pois tudo lá me lembrava o meu irmão Ezequiel, meu Zique. Quando engravidei e descobri que meu bebê era uma menina, resolvi dar-lhe o nome de Angélica, como a minha avó, pois ela ajudou a trazer Ezequiel, meu irmão, ao mundo, e com ele aprendi que anjos existem, pois ele foi um anjo em minha vida. Agora sou eu, Angélica, falando. Angel, sempre vejo minha mãe chorando de saudade do meu falecido tio Ezequiel. Então resolvi lhe mandar o relato. Quem sabe, ouvindo a história dela sendo compartilhada, eu coloque um sorriso nos olhos dela. Beijos, Angel. Me mantenha anônima. E eu gostaria que você contasse em forma de contos e eu lhe cedo totalmente os direitos autorais. Obrigada, meu amor. Espero que sua mãe tenha ouvido a primeira vez que eu contei e agora, né, com você me dando permissão para contar estilo conto e me cedendo os direitos autorais. Mas nem precisou mexer muito, você escreve maravilhosamente bem, meu amor. Muito linda a sua história e o Ezequiel está cuidando de todos vocês. Bem, se você ficou até o final do vídeo, gostou do relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo. E se quiser continuar a receber notificações do canal, vai lá no sininho das notificações, na opção todas, e toda vez que tiver relato novo aqui no canal desta que vos fala, você será notificado. Estas ações, curtir, compartilhar, comentar, com respeito, é claro, ajudem muito o canal. Agora, se você quiser dar uma força monetariamente falando, dá uma ajudinha para a Angelzinha aqui, você pode estar fazendo isso pelo Superchat, Super Stickers, pelo Valeu e também via Pix. A chave do mesmo estará na descrição do vídeo no primeiro comentário e eu já deixo aqui a minha gratidão. Quero falar para vocês rapidinho, se quem puder, dá uma olhadinha lá no canal do nosso querido amigo Escuridão Macabra Contos de Terror. Ele está começando agora e peço para vocês prestigiarem lá o trabalho dele, dar uma olhadinha e conhecer, né?
E quando assistirem os vídeos dele, se vocês quiserem colocar Eu Vim pela Angel, ficarei grata a vocês, tá bom? Bem, se você tem um conto, um relato, uma história para estar enviando para mim, envia para o e-mail luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas que está anexado na descrição do vídeo. Lembrando que se você não quiser se expor e nem expor os demais envolvidos no seu relato, eu garanto o seu anonimato. E se você quiser que eu transforme, ou deixe, ou conte o seu relato como se fosse um conto, para mim será uma honra. Meus amores, se você quiser contar o seu relato, sua história, divulgar o seu livro, seu grupo, sua página, seu vlog, comigo narrando suas histórias, contos e relatos, para mim também será uma honra dar-lhe os créditos e divulgar o seu trabalho aqui. Uma mão lava a outra, não é mesmo? E você escolhe como quer ter o seu trabalho narrado por mim. Bem, lá na descrição do vídeo você encontra muita coisa legal. E também nas playlists do canal, ó, rimou. Tem muito vídeo, gente, muito vídeo mesmo. Você também pode estar prestigiando os outros canais da Angelzinha aqui. Tem o canal da Angelzinha contando historinha e vivendo aventura com os seus pequenos. Tem o canal espiritual Viajando no Tempo e tem o canal de cortes, relatos, casos criminais, o Tudão da Angel, o canal mais eclético dos ecléticos. E lá você encontra o projeto Lendo com a Angel, você encontra o Domingo com o Drácula, você encontra também novidades e novidades e novidades que eu não vou falar mais. Quer saber? Vai, corre lá, vai dar uma olhadinha. E me sigam também nas outras redes sociais. Afinal de contas, é muito bom estar sempre com vocês. Bem, quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho, mas principalmente quero agradecer a todos vocês, meus inscritos, meus aterrorizados, meus amores. Obrigado por estarem comigo, disponibilizando do seu carinho, do seu tempo e do seu amor. Muito obrigada mesmo. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amo vocês demais. Fui!